Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um grande prazer estarmos aqui hoje para o estudo resumo da obra Dimensões da Verdade, de Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, com modificações do capítulo 42, Sofrimento e Mediunidade. Diz-nos Joana que nós, sintonizados com a doutrina espírita, através da mediunidade, percebemos determinados sofrimentos, angústias e inquietações que antes não registrávamos e, então, estranhamos. Não raras vezes, determinados pensamentos parecem dominar o nosso, nos levando ao desânimo, ou os sentimentos sitiam os nossos corações e nós permanecemos nos sentindo solitários. Ou, de outras vezes, o que é pior, determinados fantasmas parecem se corporificar, nos levando a pensamentos fixos deprimentes. Tudo isso é muito comum, tudo isso é muito natural. Os médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, assistentes sociais e até mesmo os atendentes administrativos dos hospitais, eles participam, eles respiram de alguma forma a angústia do doente. E no serviço mediúnico não é diferente. Na verdade, seja qual for a atividade que nós estamos a desempenhar, nós temos que participar do esforço e do suor para a realização daquele exercício. Ora, quem ama? Quem ama, ele, atendendo a pessoa amada, ele respira, ele absorve as vibrações daquele ente querido em dificuldade. Portanto, seja qual for o trabalho a ser realizado, nós devemos nos libertar do receio de executá-lo. Porque também todo trabalho ele tem a sua asepsia. Se a área da saúde tem a sua asepsia, o serviço mediúnico também tem a sua, que é o estudo contínuo e a abnegação. Agora, determinados observadores apressados, olhando o serviço mediúnico, a mediunidade, dizem que, pelo serviço mediúnico, os médiuns adquirem determinadas psicoses que se desequilibram significativamente, tornando-se exóticos. Ou que, no serviço de desobsessão, os espíritos são libertos, porém os médiuns se aprisionam às doenças psíquicas, às vezes perigosas. Mas nós sabemos que isso não é verdade, né? O médium espírita, ele sabe muito bem, ele conhece muito bem quais são os antídotos e os medicamentos para que ele permaneça em equilíbrio. E além disso, em todo lugar, sem dúvida nenhuma, em todo lugar existem médiuns desequilibrados. E na casa espírita não é diferente. Porém, na casa espírita, os médiuns estão recebendo atendimentos específicos, atendimentos muitíssimo especializados de prazo duradouro. Eles já chegaram na casa espírita desequilibrados. Porém, o que é pior, muitos não estão se dedicando para a renovação interior, esquecendo que a casa espírita, que o espiritismo, ele é, antes de tudo, um lar-escola, um hospital-escola, um santuário-escola para o nosso aprendizado, para a nossa saúde e elevação espiritual. Assim, os médiuns, eles devem se habilitar ao desempenho das suas tarefas através de um estudo metódico e contínuo, através dos exercícios morais, da abnegação moral de interesses inferiores que possuam e também da prática do bem, de forma que eles possam
seguir se desvinculando do contato que já possuíam com a espiritualidade inferior. E nesse processo de desvínculo em que eles aprendem, também socorrem, também ajudam. Médium de Deus, Jesus, ele atendeu o jovem lunático, libertando dos espíritos, na palavra de Joana de Ângeles, dos espíritos imundos. Agora imagina o sentimento de caridade da Joana de Ângeles para ela pronunciar tal adjetivo. Ele também atendeu o gadareno na cidade de Gergesa ou de Gerasa, oportunizando também aos espíritos obsessores um caminho de melhoria, né? Sempre que buscado por espíritos inferiores, Jesus jamais se negou o intercâmbio mediúnico, sempre socorrendo, sempre ensinando como o médico divino das nossas almas. E quando a multidão de encarnados, obsidiada por espíritos cruéis, exigiu de Jesus o testemunho da cruz, na noite anterior ele já orava, numa circunstância de angústia tão significativa que era uma angústia de suor, sangue e lágrimas, para, sereno e humilde, seguir na direção do Pai. Doutrinando os espíritos e nos doutrinando pelo exemplo incorruptível de amor que deixou como o roteiro seguro para a nossa própria libertação. Que Jesus nos abençoe.